O evangelho de Marcos, como os irmãos já estão vendo, é um evangelho condensado, né? O evangelho mais curto, mas Marcos ele dá um foco na ação de Cristo. Ele é chamado aí de o evangelho dos milagres. Por quê? Porque Marcos foca muito no que Jesus fez, nas atitudes que Jesus teve. Ele não foca tanto na sua teologia, no seu ensino, como os outros focam, como João, por exemplo, foca muito na sua teologia. Não, Marcos ele foca muito no que Jesus fez no tempo em que ele esteve aqui na Terra. E essas parábolas, elas aconteceram, Marcos retrata elas todas seguidas aqui uma da outra, porque elas têm ligações, elas estão ligadas uma à outra, e é isso que eu vou querer que a gente reflita junto. Antes de ler a parábola em si, eu gostaria de, até porque tem um versículo aqui que, quando você lê ele pela primeira vez, você pode achar até meio controverso, que é o versículo em que Jesus fala, em que ele ensina por parábolas para que nem todos entendam. E por que Jesus fala isso? Por que será que Jesus não queria que as pessoas entendessem aquilo que ele explicava? A gente precisa entender o motivo disso. Lógico que o evangelho é para todos, e a vontade de Deus era que todos fossem salvos. Só que Jesus sabia do coração e do pensamento e do desejo daqueles que o seguiam. Tinham alguns que o seguiam exatamente de verdade, para entender mais sobre a sua palavra, para entender mais o que era o verdadeiro evangelho que ele estava ensinando. E tinham outros religiosos, os fariseus, a elite ali do judaísmo, que o seguia para pegá-lo, para prendê-lo, para crucificá-lo, como foi feito. Só que tinha um tempo para isso acontecer. Então Jesus ele prega o evangelho através de parábolas, porque para alguns, como diz um grande escritor aí, para alguns as parábolas eram como umas grandes janelas abertas, para que aqueles que estivessem ouvindo, estivessem com realmente o desejo de entender, iriam se aproximar mais ainda de Jesus, para entender aquele mecanismo em que Jesus ensinava. Porque ele usava coisas do dia a dia daquelas pessoas para poder pregar o evangelho. Ele se adaptava às pessoas em que ele estava pregando o evangelho através dessas parábolas. Já pessoas que estavam com o coração endurecido, elas não entendiam aquilo que Jesus falava e não davam importância, porque o coração delas já estava endurecido. E é por isso que Jesus ensinava através de parábolas. E vamos ler a primeira dessas parábolas, que é a parábola do semeador. Está a partir do versículo 1 aí, do capítulo 4. Vamos acompanhando aí. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deram fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e a semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60, a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhe perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem,
frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Bom, irmãos, essa parábola Jesus já explicou. Ele conta a parábola e ele explica a parábola. Então não tenho muito o que inventar aqui para os irmãos. Aliás, não tenho nada que inventar, porque se Jesus já explicou, já está explicado. Então, a gente precisa só aplicar e entender como isso deve ser aplicado nas nossas vidas e como a gente consegue praticar isso que Jesus conta nessa parábola. Aqui Jesus cita 4 tipos de corações na semeadura. E ali, quando a gente olha para a semeadura, quem é o semeador? Aqui, na época, era Jesus. Jesus estava ali semeando, Jesus estava pessoalmente pregando o evangelho. Mas quando ele sobe aos céus, ele deixa essa missão para nós. Lá a gente vê em Mateus 28, a gente vê em Atos 1:8, o comissionamento de Cristo para a gente, e nós, como igreja, passamos a ser os semeadores. E a gente tem a obrigação, como foi dito lá em Miracatu, como foi dito aqui na igreja várias vezes, de pregar o evangelho e de semear essa palavra. E quando a gente semeia essa palavra, a gente pode ter diversas reações. E é o que acontece. E lá em Miracatu, a gente teve, com certeza, esses 4 tipos de reações. Eu vou citar aqui alguns exemplos que eu fiquei sabendo de casos que já me contaram, para servir como uma aprendizagem para a gente. Mas, com certeza, você também já passou por casos assim na sua vida. O primeiro são os corações endurecidos. Corações que não querem receber a palavra de Deus. Corações que estão fechados. E eles existem. E no primeiro culto, lá no nosso projeto em Miracatu, ou até no culto aqui de treinamento, eu falei para os irmãos, vocês vão receber não. Vocês, possivelmente, vocês vão ser até tratados mal por alguma pessoa. Corre o risco disso acontecer. E aconteceu. Teve pessoas que não quiseram ouvir. Teve um caso lá que eu vi no sábado à noite no carnaval, que a pessoa se recusou a receber o panfleto, se recusou a receber a pulseira, falou, não, eu não quero. E aí eu lembro que eu estava perto do João, o João até brincou, mas é de graça, você não vai pagar nada. E a pessoa falou, não, eu não quero. E saiu andando. A pessoa se recusou literalmente a ouvir do evangelho. E é normal. É normal. Por quê? Porque terão pessoas que irão recusar. Jesus mesmo disse que teriam pessoas que iriam recusar. Só que, até para essas pessoas, é necessário que a gente pregue a palavra. Sabe por quê? Porque quando ela está recusando, depois, no dia do juízo, ela vai ser responsabilizada pelos atos dela. Você teve a oportunidade. Por que você recusou? Mateus 10:33 vai dizer que, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás no céu. A palavra, o evangelho, mesmo para aqueles que recusam, ele é essencial e ele deve ser pregado, porque ele vai servir como justiça. Ele vai servir como aquela validação, vamos dizer assim, no dia do juízo. Quando os pecados daqueles que não se converteram, daqueles que não entregaram a vida a Cristo forem expostos, vai estar lá, tá vendo? Aquele dia em Miracatu. Você teve a oportunidade de ouvir do evangelho, mas você não quis. Você recusou. Ou seja, até para essas pessoas é necessário que a gente pregue o evangelho. Só que a surpresa, irmãos, que eu vou dizer para vocês é que até dentro da igreja existe esse tipo de pessoas. Até aqui, Deus queira, não, eu não conheço ninguém assim, não estou falando para ninguém. Deus queira que aqui todos sejamos corações frutíferos. Mas a gente sabe que mesmo dentro da igreja existem corações endurecidos. Existem pessoas que vêm para a igreja com o seu coração duro, que vêm para a igreja por uma questão de obrigação, ou porque vem na igreja porque o pai obriga, ou vem na igreja porque tem um papel a cumprir diante de outros, diante da sua família, diante do seu pastor. Isso não é nada mais, nada menos do que um coração endurecido, irmãos. E se tem alguém aqui nessa condição, você está tendo mais uma oportunidade de ouvir do evangelho. Você está tendo mais uma oportunidade de ver o evangelho sendo exposto para você. E a oportunidade de aceitar esse evangelho para não ser negado por Cristo no dia do juízo final. Então, quebrante esse coração. Aceite o agir do Espírito Santo na sua vida e permita que Jesus realmente transforme a sua vida enquanto há tempo.
A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Por isso, a gente precisa deixar o nosso coração endurecido de lado e deixar Cristo realmente trabalhar e entrar nas nossas vidas. O segundo tipo de coração que é encontrado aqui são os corações superficiais, que é aquele em que a planta nasce, mas logo seca e logo morre, porque não cria raiz profunda. E lá no projeto eu também encontrei um exemplo desse daqui. Teve um dia, no primeiro dia a gente estava lá na escola, mas ainda não estava com um movimento tão grande, então a gente falou, não, vamos atrás de gente. E a gente foi. E onde tinha gente na cidade era na rodoviária. E a gente desceu para a rodoviária e, inclusive lá, que a Roberta falou com a moça aqui, que ela deu o testemunho, e a gente foi ali na rodoviária, os adolescentes fizeram as peças, fizeram as apresentações deles ali, porque ali realmente tinha um público, e a gente começou a abordar pessoas ali na rodoviária. E ali, o público, ele não estava, vamos dizer assim, um nível muito elevado. Tinham muitos bêbados, muitas pessoas alcoolizadas ali ao redor, e alguns não, alguns estavam realmente ali esperando o seu transporte, e quando foi feita ali a peça, depois a gente saiu para a abordagem, e o Henry começou a conversar com 2 jovens ali que estavam realmente interessados. E eles começaram a conversar ali, ele começou a conversar com aqueles 2 jovens, e eu estava do lado dele, só que aí de repente chegou 2 bêbados. E os 2 bêbados entraram no meio da conversa. E eles começaram a participar da conversa, a gente tentando conversar ali, tentando dar uma atenção maior para aqueles jovens que estavam ali prestando atenção. Mas eles estavam ali, e eles estavam participando, e eles respondiam as cores, e acertavam ainda, eles sabiam. Respondia, acertava a cor, e falava cor por cor, e ficou todo feliz que ele acertou todas as cores. E aí eu tentei tirar ele um pouco do lado, para o Henry continuar conversando com o outro, eu comecei a conversar com ele, o pastor Wagner começou a conversar com o outro, não sei se você lembra, começou a conversar com o outro bêbado, a gente deixou o Henry lá com os 2 meninos, e aí eu fiquei conversando com um, e aí ele falava, ó, eu sou desviado, eu era da igreja, a minha mãe ora por mim todos os dias. Ela ajoelha e fala e reclama da vida e das escolhas que eu tomei para a minha vida, porque o diabo quis me derrubar, e ele conseguiu. E aí eu tentava falar para ele, eu falava assim, tá vendo, a gente está aqui, pode ser a sua chance de voltar. E ele falava, não, é verdade, vocês estão aqui por causa disso, Deus mandou vocês aqui. E eu falava, tá vendo? Aí eu falei, então você vai na igreja amanhã? Ele falou, vou, eu estou arrependido, eu vou na igreja, eu vou largar essa vida. E depois eu olhei para o lado, o pastor Wagner estava até orando com o outro lá também, eu acho que ele pediu para orar por você também, não pediu? Ele pediu para orar pelo pastor também, e a gente estava lá, e vamos semeando, e a gente estava semeando. E aí, ele falou que ele estava arrependido, e ele falou que ele queria mudar, ele falou que ele reconhecia que ele estava errado, ele falou que ele dependia de Cristo para mudar de vida, ele falou tudo isso, ele falou que ele aceitava Cristo, que somente Cristo iria transformar a vida dele. Só que aí, ele foi para a igreja? Foi. Nunca mais vi ele, não apareceu mais nos outros dias. Isso foi no primeiro dia, nos outros dias ele não apareceu mais lá. Não sei se realmente houve uma transformação na vida dele ou não, isso não cabe a nós, é o que a gente vai chegar mais para frente. Mas o que eu quero dizer é que ali ele se arrependeu, entre aspas. Ali ele reconheceu que ele estava errado, mas de forma superficial, onde não há uma transformação verdadeira. E isso acontece também nas nossas vidas, muitas vezes. Às vezes a gente não cria raiz profunda no Evangelho, e como foi mencionado lá, infelizmente a gente conhece várias pessoas que já participaram de projetos com a gente ao longo dos 16 anos aí de projeto, e hoje em dia estão afastadas. Hoje em dia estão no mundo, estão perdidas. Se elas vão voltar ou não, eu não sei, não cabe a mim. Mas elas não criaram raízes. Elas conheciam a palavra, elas estavam firmes na palavra, elas estavam pregando o evangelho para outros, e agora elas estão lá no outro lado. Elas estão necessitando novamente da pregação do evangelho para elas, para que elas realmente criem raízes. Se você é cristão, se você está aqui, não adianta você estar aqui sem criar raiz, irmão. Você precisa criar raiz no evangelho. Não é na PIB, não é com a gente. Se quiser com a gente, ótimo, vai ser bênção. Mas você precisa criar raiz no Evangelho, porque é Ele que vai te sustentar. É Jesus que vai te dar a base para você viver de acordo com a palavra dEle. Senão, você vai secar. Senão, você vai murchar, igual Jesus fala aqui. E isso acontece, e o Oséias, por exemplo, lá o profeta Oséias vai falar no capítulo 6, versículo 4, que ele vai falar assim, que posso fazer com você, Efraim, que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã,
como o primeiro orvalho que logo evapora. A gente amanhecia, pelo incrível que pareça, às 6 e pouquinho a gente acordava e estava tudo nublado, uma neblina, o chão todo molhado, aqueles que te esqueciam a roupa no varal, a roupa estava molhada, e dava uma impressão de que, eu acho que hoje não vai fazer tão calor, não. Hoje está com cara de que vai esfriar. Era só dar um pouquinho, às 8 da manhã, o sol já estava lá rachando. E todo aquele orvalho já tinha desaparecido. Não tinha durado nada. Já tinha evaporado. E, infelizmente, é isso que acontece com o crente que não cria raiz. Evapora, se perde. O outro tipo de coração que a gente encontra aqui é o terceiro, e são os corações ocupados. E por que corações ocupados? Porque são aqueles em que a semente caiu no terreno ali entre os espinhos. A planta cresceu, mas logo os espinhos a sufocaram e ela morreu. Ela não frutificou, na verdade, não é nem que ela morreu. E o que a gente consegue aplicar isso nas nossas vidas, irmãos? Muitas vezes a gente está na igreja e a gente está cercado por espinho na nossa vida. E o que são os espinhos? Os espinhos não necessariamente são pecados, irmãos. Os espinhos podem ser nossos trabalhos. Os espinhos podem ser nossos afazeres, nossa família, nosso casamento. Os espinhos podem ser, sim, pecados em que a gente dá liberdade e se entrega para eles e eles vão nos sufocando, mas às vezes pode ser que não. E a gente não dá espaço para o Espírito crescer em nós e a gente permite que os espinhos venham e nos sufoquem. E quando a gente permite isso, a gente deixa de dar fruto. A nossa árvore deixa de ser frutífera. E muitas vezes a gente se encontra nessa situação. E é normal, infelizmente, na vida do cristão, a gente passar por fases em que a gente está mais próximo de Deus, estamos dando mais fruto, e fases em que a gente está permitindo que os espinhos tomem conta das nossas vidas. Isso é uma luta diária nossa, em que a gente precisa lutar contra essas dificuldades, contra essas armadilhas que o diabo põe na nossa vida, para que a gente deixe de lado a nossa comunhão com Cristo e dê entrada para isso. É lógico que todo mundo tem que trabalhar, é lógico que todo mundo tem problema nas famílias, tem muitas vezes problema de saúde, muitas vezes problemas de relacionamento, e isso toma tanto do nosso tempo, tanto da nossa energia, que a gente se sobrecarrega com isso, a gente carrega um fardo pesadíssimo e deixa o Espírito de lado. Deixa o Espírito de lado. A gente não pode fazer isso. A gente precisa entender que, a partir do momento em que nós damos prioridade para o Espírito é mais forte do que qualquer espinho, do que qualquer dificuldade. E não tem nada que apareça na nossa vida que vai nos sufocar. Por quê? Porque a gente está com Cristo. A obra de Cristo já venceu as nossas dificuldades na cruz. E é nisso que a gente precisa se apegar, é nisso que a gente precisa se fortalecer. Lá em Miracatu, eu não consigo agora já diferenciar quem são os corações que vão ser cobertos ali, prensados pelos espinhos, ou quais são os corações que realmente entregaram a vida para Jesus e vão frutificar. A gente tem várias histórias ali de pessoas que se converteram e realmente entregaram a vida para Jesus. Temos lá um jovem que foi à tarde, cortou o cabelo com a Mary, depois foi no culto à noite na igreja. Um jovem, praticamente adolescente, jovem ali, né, de 17, 18 anos, não lembro certo a idade dele, 15 anos, então era menor ainda, um adolescente de 15 anos, e depois foi no culto à noite sozinho, sem ninguém, apareceu lá no culto à noite. A gente tem um outro irmão também que foi um dia e depois foi à noite no culto, aceitou Jesus no apelo, depois no outro dia voltou lá, cortou o cabelo com a Mary também, e também entregou a vida a Jesus. A gente tem inúmeros casos de pessoas ali que se converteram, que entregaram a vida para Jesus. Só que agora vai caber a eles, e ao acompanhamento que eles vão ter, a ajuda, a força necessária para não deixar que esses espinhos tomem conta e murchem esse fruto, e não deixem que essa planta dê o fruto necessário. E por último, a gente tem um coração frutífero. O coração frutífero é aquele que produz fruto. É a planta que caiu em solo fértil, é a planta que deu fruto, só que olha o detalhe, irmãos. O coração que recebe a Cristo, ele dá fruto.
A marca de um coração transformado por Cristo é o fruto que ele dá. Essa é a marca de um coração transformado por Cristo. Não é pregar aqui na frente. Eu posso pregar aqui na frente e ter uma vida corrompida. Você pode conhecer pessoas que estão por aí liderando ministérios na igreja e você muitas vezes se afasta da igreja por causa de saber que a pessoa não vive aquilo que ela prega. Isso não é marca. A marca é o fruto. E qual que é o fruto? O fruto é o fruto do Espírito, que está lá escrito em Gálatas, que Paulo fala para a gente. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essa é a marca de um coração transformado. Essa é a marca de um coração que vai dar fruto. E quando você dá fruto, o que Jesus deixa claro aqui, quando ele termina a parábola dizendo? Que frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Multiplicou. Multiplica. Quando você está dando fruto, automaticamente você vai multiplicar, porque você não vai guardar aquilo para você. Ah, Gregory, mas eu estou aqui na igreja, eu venho todo domingo, eu estou aqui presente, participo, venho na EBD. Irmão, sinto me decepcionar. Isso não é marca de ser crente. Isso não é marca de cristão. A marca do cristão é o fruto do Espírito e, através dele, multiplicar e compartilhar do evangelho que transformou a sua vida. Isso é a marca de ser cristão. Isso é ser um cristão exemplar. É isso, irmãos. E, mais uma vez, Jesus termina aqui uma parábola falando que a gente precisa multiplicar, que a gente precisa ir, que a gente precisa semear, que a gente precisa pregar o evangelho. E aí ele já emenda com a próxima parábola. Marcos já faz aqui de uma forma muito estratégica, em que ele lê a partir do versículo 21, é a segunda, em que ele fala: Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida que vocês tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Marcos já coloca aqui essa parábola na sequência de uma forma muito estratégica, porque ele já está vindo aqui com a questão do fruto multiplicado, e ele já nos compara também com a lâmpada, com a lamparina, com a luz do mundo, como é dito no outro evangelho. Irmãos, ser crente dentro da igreja é fácil. Por quê? Porque aqui a gente está em um monte de lâmpada, irmãos. É um monte de lâmpada. Um monte de lâmpada, uma lâmpada do lado da outra, não faz muita diferença, irmãos. Não faz muita diferença. A lâmpada, ela vai fazer a diferença onde? Onde está escuro. Nas trevas. É lá que a lâmpada vai fazer a diferença. É lá que a luz vai ser realmente vista e vai iluminar aquele local. A gente, como lâmpadas de Cristo, a gente precisa ser o instrumento que leve a luz para aquelas pessoas. Através da minha vida, no meu trabalho, através da minha vida, na minha família, as pessoas vão poder enxergar a vida delas através de Cristo. Isso que é o ser lâmpada. Isso é o que é ser luz para o mundo. É você estar lá no seu trabalho e as pessoas notarem alguma coisa diferente em você e começar a enxergar a vida de forma diferente pelo que você é. Isso é ser luz do mundo, irmãos. É muito bom a gente estar aqui entre os irmãos, e isso é extremamente importante, porque é isso que nos fortalece, é isso que nos motiva a sair, é isso que nos motiva, é isso que nos qualifica também, porque a gente aprende dentro da igreja para poder sair. Só que a gente precisa sair, irmãos. A gente precisa testemunhar lá fora, porque senão a nossa vida não faz sentido. É isso que Jesus está falando aqui. Ué, eu vou pegar uma luz, vou colocar debaixo da cama num quarto escuro. O que ela vai fazer lá? Nada. Não vai ter sentido. Se a gente não iluminar
Se a gente não colocar em prática para multiplicar de acordo com o talento e com o dom que a gente tem e que a gente recebeu de Deus, nossa vida não vai fazer sentido. E Jesus termina aqui falando, pois ao que tem mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Um versículo bem de teologia da prosperidade, aí, que eles poderiam se aproveitar disso para poder pregar o falso evangelho que eles pregam. Mas, gente, o que Jesus está falando aqui é de recompensa celestial pela sua vida propagando o evangelho de Cristo. É disso que Jesus está falando aqui. E eu não vou entrar no tema galardão, porque é lógico, é coisa complexa para a gente entender como ser humano, mas eu quero lembrar com os irmãos aqui da parábola dos talentos, porque ela termina praticamente da mesma forma, e até de um pouco mais grave. Os irmãos lembram rapidamente da parábola dos talentos, em que os servos recebem os talentos ali do seu senhor, que vai viajar, ele deixa 10 com um, 5 com outro, 2 com outro e 1 com outro. Todos aqueles vão e multiplicam o talento que foi recebido do seu senhor. Mas o último fica com medo. E o que ele faz? Ele guarda para ele e ele esconde aquele talento. Quando o servo volta, o que ele fala? Quando o senhor volta, o que ele fala para aquele servo? Servo ruim. Você pegou o talento que eu te dei e escondeu por medo. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser lançado nas trevas, onde há fogo e ranger de dentes. É isso que está escrito no versículo. Irmãos, todos nós recebemos aqui dons, todos nós fomos capacitados, todos nós somos luz para iluminar onde a gente estiver. Se você pega o seu dom e está guardando para você e não está usando esse dom para frutificar, você não está cumprindo o chamado de Deus para a sua vida. Você precisa colocar em prática. E qual dom? Qualquer dom, irmãos. Num projeto em que a gente foi, quem vê, vive isso. A gente vê pessoas completamente diferentes, cada uma com o seu dom, todos colocando em prática para o evangelho ser pregado. A gente tem os irmãos da cozinha que ficam lá escondidos, mas se a gente não tivesse uma comida boa daquelas para comer, a gente não teria força para andar num sol de 43 graus. Ou seja, através do dom da cozinha, que é um dom que teoricamente não é um dom evangelístico, se você colocar em prática da forma correta. Com certeza você é bom em alguma coisa. Você só tem que aproveitar e usar isso para a obra de Deus. Com certeza você tem alguma qualidade. E essa qualidade que você tem, seja qual for, ela pode ser útil para o reino de Deus. Porque foi Deus que te capacitou com ela e não te capacitou à toa. Você precisa se disponibilizar. Você precisa se colocar à disposição para ser usado. Você precisa se colocar à disposição para multiplicar, para frutificar. E aí sim, você vai ter a sensação que a gente tem quando a gente está no projeto, que é de estar no centro da vontade de Deus, sabendo que eu estou usando o meu dom para a glória dele. Essa é a melhor sensação que tem, irmãos. É a melhor sensação que tem. Você saber que você está usando o seu dom, não para você, não para benefício próprio, mas para aquele que te deu aquele dom. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. É para isso que a gente foi criado. E ele continua, Marcos continua aqui na próxima parábola, que é a parábola da semente, que também está interligada. A partir do versículo 26, ele vai falar: Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Aqui, Marcos vem enchendo a nossa bola aqui, estou vendo que eu tenho dom, que eu posso ser útil, que eu vou para o projeto e várias pessoas vão se converter com aquilo que eu sei fazer. E aí, de repente, vem uma parábola que fala: sabe tudo isso que você está vendo? Nada é por você, é por Cristo. É através dele. É ele quem te capacita. Sem você, a terra frutifica da mesma forma. Nessa parábola, Jesus mostra a autossuficiência da palavra. Jesus mostra o poder intrínseco da palavra, aquilo que vem dela mesma. Porque, gente, a gente semeou em Miracatu. Agora, se vai frutificar ou não, eu não sei. Mas a gente sabe que a palavra tem poder para isso. Porque está escrito aqui.
Para quem estava lá no projeto, viu que no acampamento tinha uma melancia lá no meio do nada do jardim. Não sei quem viu a melancia lá. Tinha uma melancia no chão, assim, bem pequenininha, não sei se vocês repararam. E aí, ouvindo a Esther, lá, a dona do acampamento, falar, ela falou, eu não sei como essa melancia apareceu aqui. Provavelmente, alguém fez acampamento, comeu a melancia, jogou a semente no jardim, comeu, não tinha onde cuspir a semente, cuspiu a semente no jardim, literalmente, e tinha uma melancia lá, pequena, assim mais ou menos, crescendo. Uma coisa mais linda do mundo, aquela melancia no meio do nada. E ela mostrou assim, ela tava a planta estava comprida, assim, bem grande, bem comprida, e dando um fruto. É isso que é a palavra de Deus, gente. Ela não precisa de mim. Ela não precisa de você. Ela frutifica sozinha. Se eu não for, se você não for, Paulo fala que as pedras irão. A gente não é melhor do que ninguém por estar pregando o evangelho para outras pessoas. A gente só é grato a Cristo por poder fazer isso, pela transformação que Ele fez na nossa vida. Isso nos faz ir pregar o evangelho. E a gente sabe que não é pela nossa estratégia, não é pela saúde, não é por chegar lá na porta, igual o pastor Neto adora, né? Chega lá com a equipe da saúde, com a Isabela, né? Pastor adora, vai lá, abre portas. Por quê? Porque fala, vim medir sua pressão. Vim aqui fazer um trabalho social, aí já entra, descontrai e tal, mede a pressão, faz um teste de glicemia, e aí depois prega o evangelho. Mas não é por causa da pressão que o evangelho vai ser aceito, irmãos. Isso tudo são estratégias, isso tudo são instrumentos, formas que você leva ao evangelho, mas quem faz frutificar é o Espírito. E é Ele quem vai fazer frutificar lá em Miracatu. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 3, 6 e 7, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Não tem um versículo mais claro que esse, irmãos. Não tem um versículo, não é você que plantou, não sou eu que reguei. É unicamente Deus quem efetua o crescimento. E se não fosse por Ele, como eu disse, a gente poderia estar do outro lado. A gente poderia estar lá no bloquinho, recebendo o evangelho de uma outra pessoa. Porque não é por nós, é pela graça. E no fim desse versículo, dessa parábola, ele coloca ali que, e quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. A terra por si mesma frutifica, primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. O que a gente entende com isso, irmãos? Que é gradual. A palavra frutifica, mas gradualmente. Muitos aqui podemos estar em fases da nossa vida cristã diferentes, em maturidades diferentes da nossa vida cristã. Mas é normal, gente. É normal. Por quê? Porque cada um, a palavra frutifica de forma diferente na vida de cada um. O importante é o quê? É que ela esteja em crescimento. Não importa o tempo. Não importa se você se converteu agora. Não importa se você está há 80 anos, 50 anos na igreja. O importante é que, de qualquer jeito, a palavra tem que estar em crescimento na sua vida. Por quê? Porque daqui a gente não sabe a hora, mas logo vai chegar a hora da colheita, que é o quê? A volta de Cristo, ou a nossa ida. Essa é a hora da colheita. E a gente precisa estar maduro, a gente precisa estar com a nossa vida frutificando. E por último, irmãos, a última parábola é a do grão de mostarda, a partir do versículo 30. Disse mais, com que poderemos comparar o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Ele termina aqui essa série de parábolas desse capítulo mostrando o poder do reino de Deus. Como o reino de Deus transforma tanto a sociedade quanto a nossa vida individualmente. Se tem uma coisa que me faz ser crente, quando eu olho assim, logicamente falando, se tem uma coisa que me faz ser crente, é
a Bíblia existir até hoje. É o povo de Israel existir até hoje. Coisas que você olha, logicamente pensando, eram para ter sido destruídas há quantos e quantos anos. Como que um livro escrito há 3.000 anos atrás permanece até hoje? Isso é uma amostra do poder sobrenatural do reino de Deus. Como que o povo escolhido por Deus permanece até hoje, depois de tantas e tantas perseguições que eles já passaram? É uma amostra do poder sobrenatural do reino de Deus, que começa como um grão de mostarda, mas vai crescendo e vai espalhando, assim como a igreja hoje em dia. A gente sabe como a igreja começou, lá em Atos, e a gente vê no que a igreja se tornou hoje em dia, irmãos. É essa comparação que Jesus está fazendo aqui. Ele está mostrando que mesmo aquele pequena sementinha que você lançou lá em Miracatu, ou que você lançou lá no seu serviço, lá no seu trabalho, lá na sua família, ela tem o poder de transformar uma vida, ela tem o poder de transformar uma sociedade, ela tem o poder de transformar um mundo como a gente tem hoje. Aquele pequeno grão de mostarda, que é o Evangelho, ele é capaz de mudar tudo. É isso que Jesus está falando aqui. E esse pequeno grão de mostarda, ele tem que mudar tudo, a começar pela nossa vida, pelo nosso tudo. A gente precisa permitir que essa sementinha nasça, cresça e tome conta de todo o nosso corpo, de toda a nossa mente, de todo o nosso coração. Somente assim a gente vai conseguir frutificar da forma que a gente tem que frutificar. Isso é poder do reino de Deus. Esse é o poder do Evangelho nas nossas vidas. É transformar vidas. É pregar o bêbado lá que a gente pregou o Evangelho e quem sabe ele ter a vida transformada, mesmo a gente não vendo daqui. A gente não sabe. Pode ser que ele tenha a vida transformada. Eu creio que a palavra tem poder para isso. Não cabe a mim. Cabe ao Espírito Santo fazer frutificar. A gente só precisa permitir, primeiro, ser transformado de dentro para fora. E quando isso já estiver exalando da gente como planta, quando a gente já estiver frutificando, a gente ir e espalhar isso para os outros. Porque é para isso que a gente foi criado. Esse é o nosso objetivo e esse é o nosso papel. Amém? Que a gente possa realmente usar os nossos dons, os nossos talentos à disposição do reino. E que ao longo desse ano a gente continue fazendo projetos, fazendo evangelismo, tendo as nossas vidas à disposição para pregar o evangelho. Não adianta a gente só viver de evento uma vez no ano, irmãos. O projeto é maravilhoso, mas a gente tem aí. Todo domingo a gente tem coisa para fazer. Todo mês a gente tem uma ação evangelística. E muitas vezes são só as mesmas pessoas que vêm, infelizmente. A gente precisa se desafiar a ter uma vida realmente transformada no nosso dia a dia para poder fazer essa diferença e frutificar. Amém? Vamos orar? Senhor, te agradeço mais uma vez pela tua palavra, te agradeço porque o Senhor ensinou através dessas parábolas para que aqueles que queiram, aqueles que têm interesse, entendam, Senhor. E que principalmente essas parábolas, a tua palavra, transforme as nossas vidas, Senhor. Vimos aqui, através do semeador, que nosso papel, nosso objetivo como cristão é semear, é fazer frutificar, Senhor. E que a gente possa ter essa coragem, que a gente possa ter realmente essa disposição de fazer a diferença onde nós estivermos, Senhor. Que a gente seja realmente capacitado pelo Teu Espírito, porque vimos, Senhor, que vem de Ti essa capacitação, e possa usar os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que a gente sabe fazer em prol do Teu reino, Senhor Deus. Porque assim, sabemos que Ele tem poder, a Tua palavra tem poder para transformar as nossas vidas, Senhor, para transformar Miracatu como passamos ali, para transformar qualquer lugar que a gente estiver, Senhor Deus. Que o Senhor esteja fortalecendo a gente para essa semana que enfrentaremos, para que a gente possa realmente ser luz nos nossos trabalhos, ser luz nas nossas dificuldades, na nossa família, Senhor Deus. Quando os problemas aparecerem, a gente lembrar que somos luz diante deles, Senhor Deus, e que através das nossas vidas, com a sua ajuda, a gente pode superar qualquer tipo de problema, Senhor. Nos abençoe nessa noite, abençoe a cada um que está aqui. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.